Olá, e hoje eu vou falar sobre a memória. Dois artigos sensacionais sobre a memória. O primeiro, 4 maus hábitos que afetam a memória quando envelhecemos. O que nós, enquanto jovens, ou qualquer momento da vida, fazemos que deteriora, que modifica para pior a nossa memória. E depois um segundo artigo também da BBC, também de um neurocientista. Aqui não é achismo, aqui não é intuição, aqui não é conversa fiada. É BBC com a entrevista com os maiores cientistas, neurocientistas e pessoas que entendem do assunto. Pequenos pitacos, claro. Mas a maior parte da conversa aqui, da prosa aqui, os 30 minutos sobre a memória. Das melhores mentes que entendem de fato. E 4 hábitos, e depois vou falar 6 coisas que você pode fazer com um dos maiores neurocientistas do mundo, que deu uma entrevista há um tempo atrás. Então eu faço esse gancho, falo sobre este artigo que está atrás de mim, para quem nos assiste também. E logo depois eu falo sobre os hábitos que você pode estar fazendo, os 4. E depois eu faço um gancho e já colocamos os 6 atos que você pode fazer para melhorar, ficar melhor, para aguçar, para deixar a sua memória tinindo, afiada, como os cientistas que nós vamos falar depois. Então, fique conosco, é 30 minutos, é bastante mesmo, é assim que funciona aqui em nosso canal, então é por isso, venha conosco, faça o like e ajude também, que nós te ajudamos. Pode deixar o comentário com alguma matéria, algum tema, algo que envolva ciência, que envolva tecnologia, saúde, tecnologia, nesse rumo que nós vamos ler ou buscar em todo o mundo uma melhor matéria para ler e conversarmos sobre o tema. Hoje é memória, e é muito bom para quem está estudando. 4 hábitos que afetam a memória quando envelhecemos. Vamos começar então a leitura. É Juan Francisco Alonso, a BBC News Mundo, 12 de maio de 2024, ou seja, essa matéria é nova, a outra é um pouquinho mais velha, mas vale muito a pena. A memória é o diário que todos nós carregamos conosco. Vou ler de novo essa frase. A memória é o diário que todos nós carregamos conosco. Foi assim que o escritor irlandês Oscar Wilde, 1854 a 1900, definiu a memória. Muito bem, Oscar, é isso mesmo. No entanto, à medida que envelhecemos, algumas páginas desses registros das nossas vidas podem se extraviar ou se perder. E aí isso não é apenas desconcertante, mas também doloroso. O professor Sharon Ragnata, diretor do Laboratório de Memória Dinâmica da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, é um dos neurocientistas mais renomados no estudo da memória, e ele garante que o risco de isso acontecer pode ser minimizado. Olha aqui, ó, que eu estava dizendo agora há pouco. Sharon Ragnata, que é provavelmente, pelo que pode ser um indiano, que essas pessoas os indianos são hoje dentro da ciência os top, estão por dentro, são os CEOs de todas as empresas praticamente de tecnologia, e esse é diretor do Laboratório de Memória Dinâmica da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, esse neurocientista renomado. Então eu volto a dizer, quando eu faço as leituras aqui, é claro que tem um pouco de interpretação e como eu estou fazendo agora uma intervenção, mas são pessoas que entendem do assunto e que você pode seguir as regras de olhos fechados, entenda, claro, tenta colocar na sua linha, na sua rotina de vida, claro, não é todo mundo que vai conseguir, mas entenda que são pessoas que entendem de verdade. Então aqui não é opinião, é informação. Vamos lá, qual que é o primeiro? Em conversa com a BBC News Mundo, serviço de notícias em espanhol da BBC, o autor do livro Why We Remember, Por que nos lembramos? Em tradução livre, identificou 4 maus hábitos que a maioria das pessoas tem e que, segundo ele, afetam a capacidade do nosso cérebro de lembrar das coisas. Lembrando que, logo depois, eu vou ler a mesma coisa, só que de um outro neurocientista, mas aí não dizendo quais são os maus hábitos. Ele dizendo quais são os hábitos que temos que ter para a memória ficar boa. Ele também deu algumas dicas para corrigi-los. Aqui também tem algumas dicas para corrigir, mas o outro é um pouco mais completo. Mas, olha lá.
A primeira é essa, olha só. Não descansar o suficiente, é o tópico. À medida que os seres humanos envelhecem, tendem a dormir menos horas. Como se não bastasse isso, problemas no trabalho, econômicos e de saúde podem afetar a qualidade do sono, uma combinação que pode ser bastante prejudicial para a saúde. Sabemos agora que o cérebro possui um sistema que drena as toxinas que acumulam nele, incluindo a proteína amiloide, que está envolvida no desenvolvimento de Alzheimer, por exemplo. Este sistema é ativado durante a noite. Observa Hanganath, a função frontal do cérebro é reduzida, assim como seu nível de tolerância ao estresse, e por isso ela não é capaz de se concentrar adequadamente. Mas, durante a noite, o cérebro não só elimina elementos nocivos e recarrega as baterias, como também organiza as nossas memórias. Durante o sono, a memória é reativada, e é isso que muitos atribuem à origem dos sonhos. Dormir facilita a retenção das informações que aprendemos, acrescenta o especialista. Não usar o celular e computador, evitar refeições pesadas, bebida alcoólica e cafeína antes de dormir são algumas das recomendações de Hanganath. Dá para tentar ter um sono reparador. E para aquelas pessoas que, por um motivo ou outro, têm dificuldade de dormir à noite, o especialista afirma que tirar uma soneca durante o dia também pode ser muito benéfico. Os benefícios do sono para a memória também podem ser alcançados durante o dia, diz ele. Ou seja, de fazer várias coisas ao mesmo tempo é vista como algo positivo. Mas Hanganath alerta que isso pode ser muito ruim para a memória. O motivo? O córtex pré-frontal nos ajuda a focar no que precisamos fazer para atingir nossos objetivos. Mas esta habilidade maravilhosa fica prejudicada se pularmos continuamente de um objetivo para o outro, explica. Segundo ele, existe em nosso cérebro uma competição entre o conjunto de neurônios que participam de diferentes tarefas. E essa competição é o que dificulta que a gente realize várias tarefas ao mesmo tempo de maneira correta e eficiente. Por isso, o neurocientista adverte que verificar o e-mail enquanto se assiste uma palestra ou uma aula só vai levar a uma coisa: não lembrar do que está ouvindo inicialmente. Ao mudar de objetivo, começar a verificar o e-mail, os neurônios se distraem e registram memórias fragmentadas da conferência, porque você está usando muitas funções executivas para gerenciar a mudança de uma atividade para outra, e isso dificulta a formação de uma memória duradoura. Observa. Mas, como acontece com toda regra, há pelo menos uma exceção: tarefas que estão associadas ou relacionadas. Se você está fazendo um bolo, tem que pré-aquecer o forno e depois volta a preparar a massa ou algo do tipo, mas se você juntar todas essas tarefas em uma grande tarefa, vai conseguir, ele ilustra. Para evitar ser multitarefa, Hanganath não apenas recomenda tentar terminar uma atividade antes de iniciar a outra, como também evitar o que pode nos distrair do objetivo. Assim, ele sugere colocar o celular no modo silencioso, principalmente as notificações de e-mail e mensagens, enquanto uma ação está sendo executada. Também recomenda fazer pausas para sonhar acordado ou esticar as pernas. A questão do tempo que gastamos verificando o celular também leva a outra pergunta: que efeitos isso vai ter para os jovens de hoje? Possivelmente, haverá algumas consequências positivas e outras negativas, mas o relevante é que eles estão desenvolvendo hábitos que não fazem bem à memória, diz o especialista. Um estudo publicado em 2023 revelou que adolescentes e crianças americanas passam entre 5 e 8 horas por dia grudados no celular. Olha, é muita coisa. É muita coisa. 3. Cair na monotonia. Diferentemente do que se imagina, o cérebro humano não está programado para lembrar de tudo. Pelo contrário, ele é seletivo.
A maioria das experiências que vivemos ou das informações às quais fomos expostos vai ser esquecida, explica Ranganathan. Apenas aquelas experiências ou eventos associados ao medo, raiva, desejo, felicidade, surpresa ou outras emoções que sejam capazes de liberar substâncias químicas como adrenalina, serotonina, dopamina ou cortisol em nosso cérebro vão acabar fixados em nossos neurônios. Essa é uma frase, um parênteses agora, que fala muito por que nós gravamos algumas coisas e por que nós esquecemos outras. Então, o neurocientista que há 25 anos estuda a memória humana acabou de dizer uma coisa, pelo menos para mim, e eu espero que para vocês também, o porquê eu sempre me perguntei isso. E é até óbvio, mas se eu tivesse dito ou pensado, seria na intuição, no achismo. Nós estamos falando aqui sobre um neurocientista renomado, o Ranganathan. E ele está dizendo para nós porque, com base em dedução, ou seja, não é intuição, não é eu acho. Ele está dizendo com dedução porque ele estudou. Ele está nos dizendo aqui que apenas aquelas experiências ou eventos associados ao medo, à raiva, ao desejo, à felicidade, surpresas ou outras emoções que sejam capazes de liberar substâncias químicas como adrenalina, serotonina, a dopamina ou o cortisol em nosso cérebro vão acabar fixados em nossos neurônios. Então, agora está respondido muito bem porque uma coisa fica e a outra se vai. Olha, isso para mim foi sensacional. Vou continuar a leitura, mas fiquei satisfeito com essa frase. Essas substâncias químicas ajudam na plasticidade cerebral, que é essencial para a memória. A plasticidade no cérebro nos ajuda a realizar tarefas, especialmente aquelas que são repetidas de forma mais eficiente, explica o professor da Universidade da Califórnia, acrescentando que essa capacidade diminui com a idade. Por isso, ações como lembrar a senha que acabamos de alterar para acessar nossa conta bancária, celular ou e-mail ficam mais difíceis com o passar do tempo. Uma vez que você altere essa senha, os neurônios que tinham a senha antiga armazenada vão brigar com aqueles que possuem a nova, afirma. Quebrar a monotonia e sair da rotina é, segundo o especialista, a melhor maneira de tentar preservar a plasticidade cerebral. Legal. Quarto e último. Ser confiante demais. As pessoas pensam que sua memória é muito boa até que, em algum momento da vida, percebem que não é o caso, observa Ranganathan. E não é para menos, já que o cérebro não foi projetado para lembrar literalmente de tudo aquilo que vivenciamos, o que, segundo o especialista, seria uma tarefa muito árdua. Estima-se que o americano médio esteja exposto a 34 gigabytes, o equivalente a 11,8 horas de informação por dia, afirma o professor. O propósito da memória não é recordar o passado, embora possa fazer isso, mas sim retirar do passado as informações importantes de que necessitamos para compreender o presente e nos preparar para o futuro, explica, recomendando não recorrer apenas à memorização para aprender algo. A aprendizagem mais eficaz ocorre em circunstâncias em que nos esforçamos para evocar uma memória e depois obtemos a resposta que buscamos, indica. Por exemplo, alguns minutos depois de ser apresentado a alguém, desafie-se, tente dizer o nome da pessoa e, à medida que a conversa flui, faça isso novamente. Quanto mais espaçadas forem essas tentativas, melhor. Outras recomendações finais. Desse primeiro artigo, ainda tem bastante. Além de combater os 4 hábitos mencionados acima, Ranganathan garante que existem outras formas de proteger nossa memória e desfrutar de uma boa saúde mental. Há muitas coisas óbvias que as pessoas podem fazer para cuidar da memória, mas não fazem porque estão à espera de um comprimido ou de uma vacina, porque é mais fácil, e não precisam mudar um estilo de vida, diz ele. Mas quais são essas coisas óbvias? No curto prazo, busque dormir melhor, aprenda a lidar com o estresse,
ou tente diminuir as causas que desencadeiam, e adote práticas de mindfulness, atenção plena, que servem para detectar quando você está distraído. No longo prazo, a lista é um pouco mais comprida. A alimentação pode fazer muito. A dieta mediterrânea tem provado ter resultados muito bons no que diz respeito à promoção da saúde mental, diz ele. O exercício físico, principalmente o exercício aeróbico, é bom porque aumenta a secreção das substâncias que aumentam a plasticidade e melhoram a vascularização do cérebro. Uma boa saúde bucal e auditiva também é importante, porque estudos constataram que pessoas com problemas de higiene oral ou que não cuidam dos ouvidos tendem a sofrer problemas cognitivos, acrescenta. E por último, as relações sociais e exposição às coisas novas estimulam a plasticidade cerebral. Por fim, o especialista afirma que estudos revelaram que essas boas práticas permitem algumas pessoas manter sua memória até uma idade avançada e reduzir 1/3 o risco de demência. Os dados são animadores, especialmente considerando que 40% das pessoas podem ter algum tipo de problema de memória ao completar 65 anos, segundo a Sociedade de Alzheimer do Canadá. Que legal! E agora eu já entro aqui no segundo texto. E este segundo é o seguinte, olha. 6 dicas para manter afiada a memória, como a do neurocientista Richard Hestach, de 81 anos. Esse cientista de 81 anos tem uma memória impecável. Então nós falamos agora há pouco ali sobre a questão dos 4 hábitos ruins, muito boa. Agora a Laura Plitt, da BBC News Mundo também, mas essa já é de 2023, mas é excelente também esse artigo. Então nós vamos começar aqui para dizer quais são as 6 dicas desse neurocientista para você ter uma memória afiada. Com o passar dos anos, lembrar-se das coisas parece cada vez mais difícil. Onde deixei as chaves do carro? Como se chama a filha daquela prima distante? Qual o nome do ator daquele filme de que eu tanto gostava? Mas este processo de desgaste da memória não é inevitável. Quem garante que Richard Hestach, o neurocientista e professor da Faculdade de Medicina e Saúde do Hospital da Universidade de George Washington, nos Estados Unidos, ele é autor de cerca de 20 livros sobre o tema mente humana. O renomado cientista tem 81 anos, cabelos grisalhos e memória impecável, e afirma que, se exercitarmos nossa memória diariamente da mesma forma que se faz com o corpo, é possível mantê-la ativa e em plena forma. Em conversa com a BBC News Mundo, o serviço em espanhol da BBC, Hestach ofereceu conselhos fundamentais para treinar e fortalecer nossa memória. 1. Leia livros de ficção. Ele já começa com uma coisa que eu nunca tinha visto. Leia livros de ficção. Os livros de não ficção são uma grande fonte de conhecimento e informações. Mas, para ativar a memória, os romances são mais úteis. Olha, que curioso. Os livros de não ficção, como o último que escrevi, não exigem muito em termos de memória. Você pode ler o índice e concentrar-se naquilo que interessa. Por exemplo, afirma Hestach. Mas a ficção é muito mais exigente do ponto de vista da memória, especialmente quando se trata de um romance complexo, explica o professor. Ali os personagens aparecem e desaparecem. Você pode encontrar alguém no 2º capítulo que depois só irá aparecer no 10º capítulo. Reter o fio da história, os vínculos entre os personagens e detalhes da trama exigem um esforço de memória maior, em comparação com os livros de não ficção. Isso, legal. Transforme palavras em imagens. Este é um princípio básico. Hestach sugere, por exemplo, que se for apresentado a alguém com o sobrenome Greenstone, pedra verde em português, né? Você deve visualizar na sua cabeça uma pedra de tom verde intenso. Essa estratégia simples ajudará sua mente a se lembrar daquele sobrenome sem problemas. Se você não fizer isso e ficar só com as palavras, pode acontecer de você depois não se lembrar se é pedra azul ou pedra preta, por exemplo, explica ele. Outro truque usado pelo especialista é criar um mapa mental
de lugares com os quais esteja muito familiarizado, como o seu bairro, para relacioná-los a coisas que tem que se lembrar. Se o objetivo em algum momento for se lembrar de comprar leite e pão, Restaque relaciona as palavras com 2 lugares do seu mapa para compor imagens dramáticas difíceis de esquecer. Imagino minha casa virada de lado, com o leite brotando da chaminé, como se fosse uma caixa de leite, e esparramando pela rua, descreve. E quando passo pela biblioteca e olho pela janela, imagino que as estantes estão cheias de fatias de pão, no lugar dos livros. Legal, eu já tinha visto isso num livro de memorização. 3. Faça jogos mentais com seus amigos, e quando estiver sozinho também. Um dos jogos favoritos de Restaque para as festas ou reuniões familiares, que é um excelente exercício para a memória, é o chamado Jogo das 20 Perguntas. O jogo consiste em um jogador ou equipe pensar em uma pessoa, coisa ou lugar, enquanto o outro jogador ou equipe deve adivinhar do que é ou de quem se trata, fazendo até 20 perguntas, que só podem ser respondidas com sim ou não. Já vi, colocam na cabeça, se eu não me engano, assim, os youtubers fazem muito, né? Mas não sei se é 20, fazem várias. As dificuldades do jogo reside no fato de que os 2 lados precisam se recordar tanto das perguntas como das respostas para não dar pistas falsas, não repetir perguntas e chegar por eliminação à resposta correta. Se você estiver sozinho e for amante do esporte, por exemplo, tente lembrar todos os jogadores de sua equipe favorita. Quando eles estiverem na sua mente, passe a colocá-los em ordem alfabética e enumere a lista de jogadores nessa ordem. 4. Use a tecnologia de forma inteligente. Levar no celular uma lista dos produtos que queremos comprar no supermercado ou uma foto de algo que nunca compramos, mas queremos experimentar, não é necessariamente uma má ideia. O uso do celular e aparelhos similares faz com que nossa memória se debilite, mas também usar a tecnologia a nosso favor. Podemos usar a tecnologia a nosso favor. Quando você for ao supermercado, por exemplo, Restaque recomenda primeiro tentar se lembrar do que foi comprar e só depois consultar a lista, para evitar esquecer algumas coisas. O mesmo acontece com produtos novos. Tente lembrar como eles são e depois que conseguir, confirme com a foto para ver se está certo. A ideia, segundo o professor, é não substituir a memória pelo aparelho, mas usar primeiro o cérebro e depois verificar o seu desempenho. Isso é inteligente. 5. Faça siesta. O que é uma siesta? Em alguns países, a siesta, tirar uma soneca no início da tarde, que seria como se fosse um cochilo após o almoço, que lá, né, onde ele foi feito essa matéria, que lá na Espanha, eles chamam de siesta. Eu tiraram com a soneca depois do almoço. Não tem fama muito boa, mas diversos estudos demonstraram que fazer uma siesta ou dormir após o almoço rapidamente é fundamental para ajudar a memória. Restaque faz uma siesta todos os dias e afirma que ela pode ajudar a absorver informações, consolidá-las e codificar a memória para depois disso ter acesso a ela. De fato, quando tomamos 2 grupos de estudantes e permitimos que um deles faça uma siesta depois de aprender algo e o outro não, observamos que o grupo que dormiu um pouco aprendeu muito melhor, diz Restaque. A recomendação do professor é dormir de 20 a 40 minutos. Se passar de 1 hora, você irá interferir com o sono noturno. Por isso, ligue o alarme ou peça a alguém que acorde. 6. Melhore a sua alimentação. Mais do que os alimentos específicos, Restaque afirma que o principal é evitar certos alimentos, como os ultraprocessados, os que contêm excesso de gorduras, sais e conservantes. Esses alimentos não são bons para a memória porque, ao longo prazo, reduzem a circulação sanguínea nas regiões relacionadas à memória e causam hipertensão e diabetes, explica ele. São fatores que podem causar demência. Olha só! Então, realmente, a gente tem que cuidar da saúde, mas não só do corpo em si, internamente. Algumas coisas precisam estar muito bem para não perdermos a circulação e tudo mais, e que pode causar uma avalanche de consequências ruins para nós. Eu espero que esses dois textos lidos
um pouco interpretados, conversados, ajudem a você, porque vocês que me ajudou bastante.